A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que acompanha o nosso canal, a poderosa Palavra de Deus, com o presbítero Sérgio Santos. Fica comigo, porque a Palavra do Senhor vai mostrar neste dia de hoje que Jesus ele é aquele que tem poder para curar e salvar todo aquele que crê. Então nós vamos ver de forma bem abrangente 4 características para que Jesus possa curar, não só curar do ponto de vista físico e mental, mas do ponto de vista espiritual e ainda mais salvar, não só salvar literalmente, mas salvar do ponto de vista para toda a eternidade. Convido você a abrir a Santa Palavra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Então você vai abrindo aí em Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, que diz assim, Marcos 10, a cura do cego de Jericó. Você já conhece essa história, mas a palavra do Senhor é a mesma, mas ela tem aplicação para a minha e a tua vida, que fala do cego Bartimeu. Marcos 10, 46 em diante, acompanhe comigo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Mas muitos repreendiam para que o cego se calasse, mas ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imediatamente Jesus mandou chamar. Então chamaram, dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Levantando-se, lançando de si a capa, foi ao encontro de Jesus. Chegando ao encontro de Jesus, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Jesus perguntou. E ele respondeu para Jesus: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus por todo o caminho, entrada afora. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, meu Rei, te agradecemos pela tua santa, poderosa palavra. Que cada um que está acompanhando o canal possa estar cheio da tua palavra. Amém. Coisa maravilhosa. Você pode estar perguntando quem escreveu esse evangelho de Marcos. Esse evangelho, ele não é de Marcos. Esse evangelho é Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. E você pode até estar perguntando quem é esse Marcos. Esse Marcos, ele é primo de Barnabé. A gente vê isso lá em Atos. E no Colossenses capítulo 4 também nós vemos isso. Em Atos capítulo 12, a partir do versículo 25. Ele era primo de Barnabé e ele foi discípulo também de Pedro. Pedro, aquele que era o discípulo amado de Jesus. E nós entendemos que esse João Marcos aqui é da segunda geração de discípulos de Jesus. Significa dizer que quando ele escreveu esse evangelho, Jesus já tinha morrido, morte de cruz, e Jesus já tinha ressuscitado, e após 40 dias aqui na terra, Jesus ascendeu aos céus. Então nós vemos que esse evangelho maravilhoso, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Muitas vezes a gente abre o evangelho e aparece primeiro Mateus, mas dentre os evangelhos, e podemos até fazer uma observação, dos 4 evangelhos,
Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Aí você fala, por que sinóticos? Porque eles trazem características e particularidades acerca da vida de Jesus. Voltando aqui para esse evangelho que foi escrito no ano 50 a 59, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós vemos que ele tem um propósito. Qual o propósito do evangelho? Esse evangelho de Marcos, ele tem o propósito de apresentar Jesus como filho do homem. Filho do homem, aí você pergunta, por que Jesus é apresentado como filho do homem? Porque Jesus, ele tomou a forma de homem. Ele era Deus, sempre foi Deus, ele continua sendo Deus, mas ele se humilhou tomando a forma de homem. Onde é que está isso? Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é à toa que eu estou aqui. Jesus, ele deu a vida e conseguiu me resgatar, porque ele é todo poderoso e ele também pode te resgatar, mas para isso, para ele te resgatar, assim como ele resgatou Bartimeu, assim como ele me resgatou, assim como ele resgatou o meu pastor também na igreja da qual eu faço parte, ele vai fazer isso? Vai, mas é necessário também você ter 4 características, e nós vamos aprender rapidamente observando o texto. Mas antes da gente ir para o texto, você pode perguntar, Jesus onde ia? E a partir do versículo 46, fala que Jesus estava entrando em Jericó, e à medida que Jesus entra em Jericó, ele também está saindo, porque tem a Jericó antiga e tem a Jericó que foi reconstruída, a mais nova. Então, Jesus não estava só, estava ele, todos os apóstolos, discípulos e numerosa multidão ia com Jesus. Significa dizer que grande parte daquelas pessoas não estavam ali só atrás das bênçãos e do milagre da cura, mas muitos estavam porque Jesus tinha resgatado, como fala em Marcos 10, 45, ele deu a sua vida em resgate. Aí você pergunta, resgate de quê? Da escravidão. Que escravidão é essa? Da autossuficiência. Muitas vezes o homem, por ser honesto, ele acha que não precisa do Senhor. Ele está enganado. Ele está sendo escravo do seu próprio ego. Ele é escravo de si mesmo. Ele é, podemos dizer muitas vezes, narciseu. Nazireu. Não nazireu, mas tem um narcisismo no seu ego. Ele se ama, ele se acha o homem ideal. E não é assim. Todos nós precisamos de Jesus. E quando nós vemos, Jesus estava entrando e ao mesmo tempo saindo de Jericó, mas Jesus entra lá com um propósito: resgatar o homem que nós lemos já anteriormente, esse homem chamado Bartimeu. Mas Jesus entra numa cidade histórica. Essa cidade hoje é considerada pela história e pela arqueologia como uma das cidades mais antigas do mundo, tendo aproximadamente, pela datação do carbono 14, 11 a 12 mil anos de idade. E conhecida também como Cidade das Palmeiras. Jericó é conhecida. Então vamos rapidamente entrar no texto. A primeira característica para Jesus curar e para Jesus salvar. Qual é a primeira característica? A primeira característica é clamar. Então nós vemos que é necessário clamar. Sim, quando nós voltamos para o versículo 46, quando Jesus entrava e saía de Jericó, acompanhe comigo o que foi que o cego Bartimeu fez. O mendigo, além de ser cego, ele mendigava. Ele começou a clamar. Clamar no grego significa chamar em voz alta, chamar gritando, com muita força, com muito vigor, com muito fôlego, com muita determinação. Então nós vemos que o nome desse mendigo a Bíblia não fala, mas ele é apelidado de Bartimeu. E você pergunta, eu achava que Bartimeu era o nome do mendigo, do cego. Não. Ele era apelidado de Bartimeu. Por quê? Porque o pai dele se chamava
Timeu. Quando nós vamos olhar o nome Bartimeu no aramaico, porque aqui na Bíblia Bartimeu está no aramaico, significa filho honroso. Traduzindo, Bartimeu é filho de Timeu e significa filho honroso. Se você perguntar o que significa Timeu, que era o pai de Bartimeu, Timeu significa estimado, honroso. Então, acredita-se teologicamente que o pai de Bartimeu, desse cego, desse que estava mendigando lá em Jericó, era uma pessoa de nome, era uma pessoa conceituada na sociedade da época. Então, nós vemos que a primeira característica, ele começa a clamar. E eu pergunto, aplicação para mim e para ti nessa vida, diante desse evangelho maravilhoso, evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Esse cego aqui, quando ele escutou ouvir falar de Jesus, ele não enxergava, mas um dos seus sentidos, a audição, escutou com clareza. E ele se lembrou da lei que está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eis que a virgem conceberá e dará à luz, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu acredito, e muitos estudiosos acreditam, que Bartimeu ele começou a escutar, a falar de quem? De Jesus, o Messias, o Salvador. E quando ele começa a escutar falar de Jesus, ele se coloca a clamar. Então, a primeira característica, se você está precisando de ajuda, clame a Jesus. Você precisa clamar a Jesus. Jeremias 29:3, a palavra do Senhor fala para mim e para ti: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, aplicação para mim e para você. A primeira característica para Jesus curar e salvar qual é? É clamar, mas não é clamar de todo jeito. Jeremias 29:13, o que é que fala? Buscar-me-eis e me achareis. Opa, então eu vou buscar clamando em voz alta, sim. Ou talvez não, você pode estar clamando calado. Ou seja, com a boca, com os lábios, sem sair nenhum som, mas de todo o coração, como está aqui na palavra. Pode abrir e confirmar, como está lá em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a aplicação aqui é clamar de todo o coração, com vontade, com determinação. Qual a segunda característica para Jesus curar e salvar? É crer. Ou seja, mas para crer, você clama, sim, mas para crer, você também tem que fazer outra coisa. Você tem que ter fé. Então nós vemos aqui a primeira característica. Bartimeu, ele clamava de todo o coração, como fala Jeremias 29:13. E ele também fez aquilo que Jeremias falou em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Pode abrir e conferir. E anunciar-te-eis coisas firmes que não sabes e conheces. Então você tem que clamar de todo o coração, de toda a vontade, de toda a tua alma. Mas só que você tem que fazer o quê? Jeremias 33:3. Tem que clamar. Ou seja, tem que abrir os lábios e tem que dizer: Jesus, eu preciso de ti, preciso de tua ajuda. A segunda característica, como eu já falei, não é só clamar, mas é clamar com fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a segunda característica para Jesus curar você neste dia, no dia de hoje, e para Jesus te salvar, qual é? É só clamar? Não. A segunda característica é com fé. O que é a fé? A fé significa confiança, convicção. Como fala Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
E a convicção de fatos que não se vê, nós não conseguimos ver nem pegar, mas ela é convicção. Então a segunda característica, a primeira é clamar, não ter vergonha, ou seja, não olhar para as dificuldades. Você pode observar que a multidão mandava ele se calar. Agora veja, que multidão era essa? Multidão que teoricamente tinha fé, porque andava com Cristo. Multidão que nós podemos até dizer nos dias de hoje, eram crentes. E mesmo assim, quando o mendigo, o cego Bartimeu, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, me ajuda, me socorre, tem compaixão. Eles disseram: cala-te, o mestre não vai te ouvir. Mas só que Jesus não pensa e nem age como nós agimos. Imediatamente Jesus para, escuta a voz, o clamor daquele mendigo e diz: manda chamá-lo, traz ele aqui para perto de mim. Que coisa linda! Então a primeira característica, ele clamou, que você possa clamar. A segunda, ele teve fé. Romanos 10:13 fala uma palavra tremenda: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só invoca o nome do Senhor aquele que tem fé. Então a segunda característica, invocar o nome do Senhor. Romanos 10:13, o Senhor fala para mim e para você neste dia de hoje: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bartimeu invocou, você também precisa invocar. Em João 6,35, Jesus ainda fala assim para mim e para você: eu sou o pão da vida. Fala Jesus aqui, pode abrir em João 6,35. E Jesus ainda diz: ele é o pão da vida, aquele que vem a mim, até Jesus, não terá fome. E quem crê em Jesus jamais terá sede. Jesus continua falando que ele não é só o pão da vida, mas ele também é a fonte de água viva. João 6,37, quando a gente abre, Jesus fala: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma jogarei fora. Ou seja, confirmado isso lá, essa palavra tremenda, lá em João 7,38. Ele é a fonte da vida. Aquele que vai até Jesus, rios de vida fluirão e correrão do teu ventre. O que é isso? A tua mente vai ser mudada, teu coração vai ser restaurado, as tuas ações vão ser dignas de um homem de fé, de um homem, de uma mulher de Deus. A terceira característica, estamos encerrando. Qual é a terceira característica para Jesus curar você de toda e qualquer enfermidade e para Jesus te salvar? Qual é? A terceira característica é obedecer. A terceira característica é obedecer. Jesus, quando manda chamar Bartimeu, ele obedece. Ou seja, obedecer não é, podemos dizer, procrastinando. Procrastinar significa você adiar, aquilo que é para fazer, você deixar para fazer de última hora. Não. Quando o mestre te chama, ele tirando a capa de sobre si, ele saltou imediatamente, ele não procrastinou. Procrastinadores, aquele que procrastina, o que é que ele faz? Ele é sempre aquele que deixa tudo para a última hora. E com o Senhor não é assim. Jesus, quando ele pede a mim e a ti, a gente tem que fazer de imediato. Por quê? Porque ele é o dono da vida, ele é aquele que cura, é aquele que restaura. Então, nós vemos que a terceira característica é obedecer. Disse Jesus: chamai-o. É necessário obedecer ao chamado. Jesus, ele te chama agora. Onde você estiver, você pode se ajoelhar, pode dizer: ó Jesus, eu te entrego a minha vida agora. Aqui a palavra não está chamando, Jesus não está chamando você para nenhuma religião, para nenhum rito, não. Jesus, ele falou em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque antes estavam perguntando como fazer para ir para onde Jesus vai. Como eu faço para ir para o céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Então é necessário obedecer. Para obedecer é necessário negar-se a si mesmo, deixar tudo aquilo que você tem de fazer e priorizar ao chamado de Jesus. Então a gente volta agora para a quarta e última característica para encerrarmos a palavra do Senhor. Como é que Jesus pode te curar dos teus medos, das tuas fobias,
da tua incredulidade, da tua ansiedade, da tua agressividade? Como é que Jesus pode te curar da tua instabilidade mental? Como é que Jesus pode te curar da doença física, emocional, espiritual? Então a quarta característica fala que é necessário seguir a Jesus. Então nós vemos aqui que a primeira característica é clamar. Clamar com determinação. A segunda característica é ter fé de todo o coração. E a terceira característica é fazer o quê? Obedecer ao chamado. Jesus te chama agora. E a quarta característica para Jesus te curar e te salvar de toda e qualquer moléstia e enfermidade, qual é? Nós vemos no texto, eu não estou colocando nada, é tudo do texto, tá? No versículo 52. A quarta característica para Jesus entrar na tua vida, te curar e te salvar, é você seguir a Jesus. Ou seja, disse Jesus, a tua fé te salvou. Acompanhe, está no texto. E imediatamente Bartimeu fez o quê? Marcos 10, 52, seguiu Jesus caminho afora. Para onde Jesus ia, ele seguia. Ou seja, não adianta só clamar, não adianta só ter fé, não adianta só obedecer, é necessário seguir a Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13 fala que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, tendo em Jesus crido, a gente recebe uma promessa. Nós somos imediatamente selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,14 fala isso. Nós somos selados, lavados com o sangue de Jesus. João 1,12 fala também, todo aquele que entregou a vida a Jesus, que Jesus mora no coração, o que é que acontece? Ele recebe dons espirituais, ele recebe poder do Senhor. E para nós concluirmos agora, Jesus te ama, Jesus te chama, ele quer fazer morada na tua vida, como fala o texto. Ou seja, então clama a ele, tenha fé nele, obedece a ele e segue a ele. Apocalipse 3:20, Jesus está à porta e está batendo. E eu aguardo você amanhã novamente aqui no canal. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.